vez estamos de volta com o programa Saúde do Futuro. É uma honra estar com você aqui todas as terças-feiras, às sextas-feiras, da sexta-feira de sexta para sábado e domingo à noite também às 18h30. Então, você é nosso convidado para todos esses dias. E hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, muito especial. A gente tem falado muito sobre a saúde do futuro nesse programa, sobre o que está acontecendo de novidade. E nós temos aqui novidade também na área da odontologia, né? Vários médicos já vieram aqui, vários especialistas, mas hoje eu tenho uma pessoa muito, muito especial, que é a doutora Aline Gianpietro, já conhecida aqui da casa. Ela é odontopediatra, ortodontista, especialista em odontologia hospitalar. É isso, né? É isso. É uma honra ter você aqui. Como que você está? Boa tarde. Eu sou muito mimada mesmo quando eu venho aqui, né, gente? É uma honra sempre. Muito obrigada pelo convite. Espero que as pessoas aproveitem as informações que está recheado o programa de hoje. Legal. Eu conversei um pouquinho com ela aqui, gente. Ela conhece muito da odontologia infantil. Ela tem assim, ela é especialista no cuidado com crianças e uma série de coisas que ela vai falar. Mas de cara eu te pergunto, a odontologia do futuro, o que nós temos de novidade hoje chegando, que já chegou? O que você pode falar para a gente sobre isso? Olha, nós estamos vivendo o que ontem, né, era uma odontologia do futuro, né? Nós temos aí a odontologia digital. Atualmente, o paciente não precisa sair do consultório para mais nada, você faz exames ali dentro do consultório. Não existe mais a necessidade efêmera de ficar moldando o paciente ou aquelas idas. Vamos fazer aí vários moldes e provas de uma prótese. Hoje a odontologia digital, que tem muita relação com o escaneamento digital, quem tem esse equipamento nas clínicas hoje, de fato, é uma empresa que está acompanhando a tecnologia. Então, um exemplo, um paciente que tem uma fratura de um dente central, que tem aí uma urgência em ter esse dente, né? Então, você escaneia em menos de 24 horas, você consegue reabilitar esse paciente facilmente com a odontologia digital. Isso no próprio consultório é o scanner que chama, né? Isso, é o escaneamento digital, né? Então, a partir do momento que você adquire esse equipamento, você tem essa tecnologia dentro da sua clínica, né? Tá. Então, com apenas um escaneamento, claro que esse equipamento, ele te proporciona vários tipos de tratamento, né? Vários dispositivos, seja uma placa para bruxismo, ou uma prótese, ou até mesmo um implante, que nós chamamos hoje de cirurgia guiada. Então, esse equipamento, ele traz exatamente onde esse implante deve ser inserido, que tipo de prótese cabe a esse implante, e em 24 horas você tem ali o seu tratamento finalizado. E isso é uma tecnologia nova, que eu, por exemplo, já ouvi falar, mas não sabia que já tinha alguns consultórios. O seu tem, por exemplo. Na minha clínica, a gente já conta com essa tecnologia aí para todo mundo. Encarece muito mais o custo? Não. Ou ajuda? Olha, o custo-benefício, logo que isso foi trazido, sim, o que é caro, vou falar a verdade, é o equipamento. O equipamento é um alto investimento, né? Sim, sim. Então, às vezes dá para você comprar um apartamento com o valor, Puxa né? vida. Ou uma bela entrada num apartamento com o valor do equipamento. Então, isso faz com que diminua o custo para o paciente, justamente porque, imagine que se você vai fazer uma prótese sem o uso desse equipamento, você vai 1, 2, 3, 10 vezes fazer as provas desse dispositivo, né? O dispositivo que eu digo é a prótese mesmo. Então, você vai para moldar, você vai para provar, você vai para desgastar. O laboratório vai e vem várias vezes com essa prótese para que seja aprovada, até que o paciente, de fato, ali aprove e fale, isso aqui tá bom, a cor tá boa, a adaptação tá boa. Então, imagine que você vai gastar 10 estacionamentos, você vai se deslocar 10 vezes até a clínica, né? Você vai gastar com alguns exames que com este equipamento você deixa de gastar com isso também. Porque você faz toda a arcada? Arcada toda. Tá. Arcada toda. Então, às vezes, o paciente ele perde aí, ou acidentalmente, ou por conta de alguma patologia, de alguma doença, ele perde um elemento, a boca toda é escaneada. Né? Hoje a gente tem a possibilidade de que você leve uma foto de quando você era ou um pouco mais jovem, ou até mesmo quando você tinha esse elemento dentário. Eu perdi hoje, mas eu tenho uma foto do final de semana do meu sorriso. Entendi. Nós conseguimos replicar aquilo, né, o mais fiel possível com a chegada da odontologia digital. Entre outras, por exemplo, aquela moldagem que as crianças, né, tanto são assombradas, né, ruim, ruim. colocar aquela
aquela massa. massa. Lá, nossa. Exatamente. Hoje, para as crianças que não querem fazer, ou que até mesmo que as famílias optam por fazer, você escaneia e 2 dias depois tem um Mas aparelho ali. elimina a radiografia? Alguns equipamentos, sim, tá? Tá. Existem equipamentos, eu falo que é como um telefone. Todo ano eles vão colocando aí no mercado um equipamento que traz algo a mais. Tá. Algo a mais. Então, atualmente nós temos aí um equipamento que também reproduz a parte esquelética do paciente. Não completamente, tá? Ah, tá. Então, o que o paciente vai ter ali? Até os pacientes que têm convênio odontológico, é lei, né? O paciente ter do seu plano odontológico pelo menos um exame por ano. E existem alguns exames odontológicos que são solicitados também para um pré-cirúrgico, por exemplo, que os planos de saúde já cobrem. Poxa. Então, a odontologia digital traz isso para a gente também, né? Nós conseguimos nos comunicar com os laboratórios com cliques. Não Que preciso legal. daquela ligação para o médico, no caso de um paciente, um diabético, por exemplo, que a gente precisa aí de todo um check-up dele antes de um pré-cirúrgico, né? Então, através de cliques, a gente consegue fazer isso. Tá vendo? Moderno. Moderno. É a medicina, a odontologia do futuro também. Eu vi um tempo atrás, eu sei que não é explorar muito essa área, mas eu vi que eu conseguia reproduzir um dente dentro da clínica mesmo. Isso. Você É uma impressora. Uma impressora é uma impressora digital. Caramba! É isso é legal? Funciona? É legal, funciona super bem. É um equipamento mega moderno, né? Então, enquanto você fica ali tomando um café, o seu dente é produzido. E você já sai com ele. Também existe essa possibilidade. Poxa vida, olha aí, tá vendo? A odontologia do futuro. Você vê que o nosso programa é legal porque traz sempre uma novidade. E uma outra novidade, não sei se é tão recente ou não, você que pode falar, é a odontologia hospitalar. Isso é lei? Existe isso agora? Como que funciona a odontologia hospitalar? Essa foi uma luta constante da classe odontológica em trazer profissionais especializados em pacientes que estão hospitalizados ou que passam por tratamentos que vivem mais dentro de um hospital, como os oncológicos, por exemplo, do que num consultório odontológico. Então, a odontologia hospitalar hoje, todos os hospitais, tanto os privados como os públicos, deve haver um profissional, um dentista, né, especialista em odontologia hospitalar, para esse respaldo. O que não tem a ver com um tratamento odontológico. Ah, não? Não. As pessoas às vezes ligam que tem que ter um hospital que tem um dentista, você vai poder ligar lá no hospital e marcar para fazer uma restauração. Não, eu achei que podia. Não pode. Não, um paciente saudável, né? Não. Tá. Esse profissional, a ajuda dele é dispensada àqueles pacientes, por exemplo, um paciente que está na UTI, que está lá fazendo uso de tubo, né? Que está lá na respiração, entubado, né? Mais didaticamente explicando. Então, aquele tubo que fica muito tempo, às vezes meses, naquela cavidade oral, ele precisa ser higienizado, por exemplo. Você está falando do dente ou do tubo? Do tubo. Tem que higienizar o tubo? E a boca também. Tá. Boa dica aí, né? Boa chamadinha. Por quê? Aquele paciente, ele não engole, ele não come, mas ele tem as bactérias bucais presentes ali. Poxa vida, olha aí. Então, isso pode interferir tanto no sucesso para o tratamento desse paciente, como muitos pacientes acabam chegando a vias de fato ali ao óbito, né? A óbito por conta da falta da higienização da boca. E quem pode fazer isso? O enfermeiro recebe ali, né, do dentista, toda a prescrição para cada caso, para cada paciente acamado, para cada paciente internado, para cada doença de base. O dentista não faz a intervenção. O dentista pode fazer. Pode fazer, mas não... Pode. Pode ou não... Tá, entendi. Isso. Então, por exemplo, um paciente que tá ali recebendo todos os cuidados a cada 8 horas, ou um paciente que é mais... É assistido mais de perto, tá? Que caso o dentista não esteja nessa unidade, o enfermeiro, ele é capacitado para nos ajudar também, né? Salve os enfermeiros aí que estão sempre aí ajudando, né, todos os pacientes, né? Então, eu deixo um beijo para todo mundo aí, porque os enfermeiros salvam a odontologia dentro do hospital também, tá sempre ajudando, caminhando com a gente. Eu lembro de algumas patologias, algumas coisas que se faziam. Por exemplo, transplante. Quando você vai fazer um transplante, que é uma área que eu fiquei muito tempo ligado, vai fazer um transplante, você tinha que fazer antes também, falando da odontologia, você tinha que fazer um tratamento dentário, você não podia deixar canal aberto, você não podia deixar uma cárie quando você vai fazer uma cirurgia de alto risco, por exemplo. Isso, exato. Nesta hora que o dentista entra também, né? É isso, Wagner.
Um paciente que vai ser transplantado, eu vou sempre frisando aqui que eu estou deixando de uma forma bem didática, né? Essa medula do paciente, por exemplo, um paciente que vai transplantar a medula. A medula do paciente, né? Aquela imunidade zerada de todos os pacientes que serão transplantados nesse sentido. Então, até o andar dos hospitais são próprios para receber esse paciente. Então, se você colocar uma folha de papel embaixo da porta do andar desse hospital dos transplantados, né, a folha não entra, né? Então a gente tem uma força negativa, uma pressão negativa aí. Por quê? Esse ambiente precisa estar completamente estéril. Até as pessoas que farão as visitas, é tudo muito limitado, né? E você tem que estar praticamente estéril. Paramentado, né? Tem que estar esterilizado e paramentado para adentrar ali aquele ambiente. Então imagine uma boca que tem ali a lesão cariosa, ela é uma doença, né? Infecto. Ela, assim, na verdade, ela pode infectar demais áreas da boca, tá? Resumindo aí. Então, um paciente que está ali com toda a sua imunidade zerada, de repente tem uma bactéria da cariosa dentro da sua cavidade oral. A chance de sucesso é diminuída, né? É bem reduzida, ou acaba não dando certo esse transplante. Então, não é só a lesão cariosa que é tratada pelo odonto hospitalar, tá? Então, imagine que ao receber essas drogas para que essa imunidade seja zerada... Os imunossupressores. Essa boca é muito atingida. Então, quando se coloca lá a infusão da droga, né? Que é o quimioterápico, os imunossupressores, a boca é muito atingida. E aí, logo, o paciente acaba... Acontece aí um caso de mucosite. O que é mucosite? A gente tem uma imagem aí. Tem aí? São infecções bucais, Cadê são as doenças imagens? bucais. Mucosite. São feridas. Meu Deus do céu. Acho que a imagem está bem próxima. É muito próxima, mas está para... mas tá vendo a língua? Então, esse, por exemplo, é o típico, uma imagem típica de pacientes que receberam imunossupressores ou a quimioterapia, tá? A boca acaba sendo muito atingida porque ela é altamente vascularizada. Então, onde entra o odonto hospitalar também aí. Tem outra imagem aí, não? Tenho só a laser terapia, eu acho que eu trouxe uma imagem, que é muito usada para esses casos. Né, é tratado com laser terapia. Laser terapia e não só a laser terapia, mas, por exemplo, um paciente, enquanto a infusão vai acontecendo, enquanto a quimioterapia vai entrando nesse corpo, por exemplo, um paciente, se ele chupa gelo constantemente durante esse processo, a boca fica mais fria, muito mais difícil que essa droga, né, que a quimioterapia, chegue até a cavidade oral. Por que a gente protege tanto a cavidade oral? Porque ali tudo acontece. Como é que esse paciente vai se alimentar daí para frente? Entendi. Então, alguns pacientes acabam perdendo suas vidas, não pela doença de base, mas pela falta de alimentação correta, pela dor, pelo desconforto e pelas infecções bucais. É aí onde entra todo um trabalho da odonto hospitalar. Isso é muito interessante. Então, a odontologia hoje está presente nos hospitais. Quer dizer, hoje é obrigado? Não, é obrigado ou é facultativo aos hospitais? Nós lutamos muito por uma lei que tivesse, né, que colocasse esses profissionais aí. A gente tem uma portaria já que obriga os hospitais a terem isso. Não foi sancionada aí uma lei mesmo que nos coloque lá dentro, mas todos os hospitais já estão, desde que saiu essa portaria, todos os hospitais já estão se adequando. Deixa eu te fazer uma pergunta, baseado nisso. Eu tive então, um funcionário que trabalhava comigo, teve dor de dente à noite. É o mesmo profissional que vai atender ele? Por exemplo, ele vai no pronto-socorro também precisa ter, né? Sim. Não. Ele falou, vou no pronto-socorro tratar o dente. Eu falei, nossa, dentista no pronto-socorro? É esse profissional ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não. Claro que um odonto hospitalar, ele pode trabalhar em qualquer área, né? O dentista, ele é muito livre para suas escolhas, mas não necessariamente você precisa ser um dentista especialista em odontologia hospitalar para trabalhar numa UBS, por exemplo, ou num pronto-socorro. Mas tem esse profissional lá. Tem esse profissional. Geralmente, em geral, é um cirurgião dentista ou um bucomaxilo. Tá. Não precisa ser um dentista especialista em odontologia hospitalar, porque não é um foco do odontólogo hospitalar tratar esse tipo de caso, que são às vezes eletivos, ou até mesmo esse tipo de urgência, né? É mais com o paciente acamado, o paciente doente e o paciente em tratamento contra o câncer. Tá bom. E na odontologia, mudando um pouquinho de assunto, né? Falar com gente inteligente é isso, né? A gente até se perde aqui. Olha o mimo. Mas vamos lá. Você trata também, o seu consultório trata também de crianças, por exemplo, crianças com autismo, com algumas deficiências, né? Que é mais complicado até para tratar. Você é especialista nisso também, né? Sim, a gente tem uma
uma janela muito aberta, né, a essa turminha atípica, né? Então, os pacientes atípicos, sim, eles requerem mesmo muito mais cuidado e muito, o que eu digo sempre, os cuidados a gente precisa ter com todo mundo e é meio que igual, né? Mas a atenção a esse paciente, o carinho, a paciência e o passo a passo desse paciente é diferente, né? Principalmente os pacientes que têm alguma característica mais agressiva ou que neguem, né, o tratamento, que é completamente entendível, né, para esses casos. Isso aqui, desculpa te cortar, é da odontopediatria. Da odontopediatria. Que você é especialista. Aliás, desculpa, vou cortar um pouco aqui. Ela tem várias pós-graduações, eu estava vendo aqui, nem vou falar todas que eu vou me perder. A odontopediatria é uma delas. Desculpe, continue. A odontologia, que cuida de pacientes com necessidades especiais, também é uma especialidade da odontologia, tá? Mas o odontopediatra, que é empenhado, que estuda, também tem até um certo ponto, né, o manejo a cuidar dessas crianças, né? Sim. Então, o paciente autista, ele tem chegado a cada dia mais, né, nos consultórios, os diagnósticos, que bom, mais uma vez a modernidade traz isso, que o diagnóstico tem sido cada dia mais precoce para podermos lidar melhor ainda com esse paciente, né? Falar direitinho com ele e entendermos os limites, esse é o mais importante, o limite do indivíduo. Não só os autistas, mas os sindrômicos também, que hoje a gente tem uma gama gigante, sindrômicos, né, de síndromes. O que é um sindrômico? Um paciente que tem uma síndrome de Down, por exemplo, é um paciente sindrômico, né? Tá. Hoje a gente tem várias síndromes no consultório. Sejam elas síndromes que afetam o intelecto do paciente e síndromes que só vão afetar o físico, ou ambos, né? Então, aí você trata isso. Esses dias eu trouxe uma pessoa aqui também e falou sobre novos medicamentos, o que tem surgido. Aliás, um dos nossos patrocinadores, que eu quero mandar um abraço, que é a Pamedra, patrocinadora nossa aqui do programa, e ela também está trazendo o cannabis para o Brasil e me disse que na odontologia já estão começando a usar esse medicamento também. Sim, nós não temos esse trabalho ainda, né, eu propriamente dito no consultório não, mas a gente tem lido muitos estudos de sucesso com o cannabis e em pacientes adultos já sim vem sendo usado muito mais facilmente há muito tempo aí, né? Que legal. Era mais burocrático e hoje, ainda bem que a gente tem, né, parceiros e laboratórios assim que estão investindo nisso para trazer um benefício a esses pacientes, como por exemplo na odontologia vem sendo muito usado aqueles pacientes que têm aí problemas articulares, né, na TM, o famoso bruxismo. Sim, existem pacientes que têm aí aquele tique, né, mais didaticamente explicando, de morder ou de pressionar, não tem o bruxismo, mas tem esse hábito, então tem se aplicado o cannabis nesses casos. Tem estudos bem recentes agora a serem usados aí no tratamento endodôntico, que é o tratamento do canal, não só na ingestão, né, do cannabis como uma prescrição, mas também com um efeito local. Que legal. Ele acaba, pelo que eu li bastante atualmente, em estudos bem recentes, é que ele tem um poder também de... síndrome da boca ardente. Síndrome do quê? Da boca ardente. O que é isso? É pimenta? As pessoas sentem que a sua boca arde, né? Então tem sido usado como síndrome da boca ardente, eu nunca ouvi falar. O cannabis tem sido usado nesse sentido também como um antibacteriano. E antimicrobiano, mais propriamente dito. Né? Então, eu acho que tem um caminho muito bacana aí. E não sei se você sabe, mas só médico que pode prescrever e dentista. E em alguns casos, os biomédicos. Então, você vê que o dentista pode prescrever. Se já der a chance de prescrever, é porque vai ser bem usado. Né? Então, você é a favor e você... Eu acho que é um caminho sem volta. Caminho sem volta, né? Eu acho que isso é modernidade. Tem que saber ler sobre isso, né? Porque... não é, a gente está falando de um uso medicinal, um uso odontológico que vai trazer um benefício e as pessoas estão com a mente muito abertas sobre isso, né? E a cada dia menos burocrático para esse uso, né? Então eu acho que tem uma vida longa aí. E para a nossa saúde do futuro, o que tem de mais novidades que você pode nos falar aí? O que eu posso encontrar no seu consultório, por exemplo, de novidade? A gente tem, além da odontologia digital com o uso dos scanners, né? Hoje, por exemplo, a radiologia, os exames radiológicos são diferentes. Então, eles têm baixa radiação,
o equipamento hoje, o paciente fica no consultório, você vai até ele com o seu equipamento que é pequenininho, então não tem aquele... não é mais aquele... Precisa de uma sala para Não é isso uma sala, específico, né? E tem a radiação também, né? Isso, a sala precisa ter, né? Precisa estar baritada, enfim, mas a radiação é bem baixa e hoje o paciente pode fazer deitado, ele faz numa posição mais confortável e é o equipamento que se movimenta mais facilmente e é um aparelho pequeno, então isso também deixa de assustar, né, as crianças. Tá. Existe também as câmeras intraorais, que não é tão atual, mas que tem se usado bastante, até pelos colegas que não têm o equipamento 5D, que são os scanners, né? Tá. Também ajuda muito no diagnóstico. Então, o paciente, quando você... a tecnologia vai te mostrar o que o seu espelho não mostra. Entendi. Então, você vai escanear, você abre a tela, o paciente fala, poxa, eu não imaginava que eu tinha esse dente dessa cor. O que é isso aí atrás? Poxa vida, é verdade. Então, você consegue ver muito maior, né? E, atualmente, a gente tem aí um trabalho bem bacana que possibilita pessoas fazerem implantes sem ter o osso numa altura e numa espessura adequada. Então, a gente tinha até então, pessoas só poderiam fazer implantes se tem altura óssea, espessura óssea e boa qualidade, né? Hoje não tem mais essa dificuldade? A gente tem, para alguns pacientes, já está chegando isso, o uso de uma prótese que vai receber esses implantes. Então, às vezes, o paciente aí que não tem osso... Tem nada a ver com aquela antiga dentadura da minha avó, não? Não. Hoje, se você não tem osso, é colocado, por exemplo, na região de maxilo, né? É colocado uma prótese que serão instalados os seus implantes. E essa então, prótese é fixada onde? No osso, no mínimo osso que o paciente também tem. Poxa, que bacana. E isso é possível, então? Que não é possível colocar o implante diretamente, mas sim instalar essa pré-prótese. Isso é uma carga rápida que eles falam? Não é uma carga rápida, tá? Existe, eu falei certo isso daí? Falou certo. Eu tenho um pouco, isso é uma opinião pessoal, Tá mas bom. assim, eu tenho sou um pouco ressabiada aí com as cargas imediatas. Depende do tamanho dessa carga, eu acredito que o paciente precisa esperar um pouquinho. Ou a gente esperar 2 meses, Por quê? ou uns dias. Eu acho que se o paciente levou muitos anos para fazer esse tipo de tratamento, e esse osso é muito poroso, que você tenha recebido aí uma enxertia óssea na região, e você coloca algo pesado, mais uma vez sendo didática, né? A chance de você não osteointegrar, daquele osso não abraçar aquele produto que é o implante, né, que ele parece um parafuso, Sim. é grande. Então, em alguns casos, a gente prefere não fazer. Lá no consultório, a gente tem essa premissa de esperar para alguns casos. Claro, se for um dente, o paciente tiver um osso bacana, tal, você faz no mesmo dia, né? Claro que previamente com todos os exames, que eu acho também que as pessoas precisam abrir muito a mente para isso quando um dentista pede um coagulograma, um exame completo, um hemograma completo, tomografia da região, né? Às vezes um aval médico. Você não precisa ter uma doença pré-existente para pedir isso. Isso é um cuidado. Sim. E algumas pessoas É uma intervenção, resistem. né? É uma intervenção. Seja um implante ou uma extração que não precisa ser nem de um siso. Isso é um cuidado que os dentistas têm. Hoje não, né? Há algum tempo, os dentistas mais aplicados aí, a gente tem todo o know-how para ler um exame médico, né? Não é um exame médico, é um exame laboratorial. Sim. Então, aquilo precisa ser interpretado. Uma ressonância magnética, um exame de imagem, uma tomografia, para um pré-cirúrgico ser de fato aí de sucesso ou que você reduza ainda mais os riscos. A gente dá muito pouca atenção para a saúde bucal, principalmente no Brasil, está começando agora melhor, mas a gente vê que ela é a ponta do iceberg. O corpo todo tá dentro de uma água, dentro de você não vê algumas coisas, mas o dente que a gente vê, o que a gente vê não é todo o dente. Isso. Então você tem algumas patologias que podem inclusive entrar por aí. Claro. E os cuidados, quando você pede um exame laboratorial, por exemplo, você está mostrando para o paciente que você está tendo um cuidado com ele. Extra mais, é um cuidado. Um extra mais que você vai ter, menor que seja, você vai fazer uma broca, né? É uma broca mesmo que fala. Existem brocas, brocas ainda, isso, né? existe sim. Não tem nada, aliás, não tem nada que substitui a broca, não. O laser, né? Laser? Hoje existem equipamentos, que são os lasers, né? A gente consegue fazer aí aberturas ósseas com o uso do laser. Não tem barulho. Sem barulho? Que é o que vocês querem tanto, né? Que deixa a gente doido da vida, acho que quem está em casa vai saber, você está lá do lado de fora da sala da dentista e aquele zzz, É verdade. parece que a dentista está matando o cara lá, e o cara sai com uma cara triste de lá, você
quer ir embora. No seu consultório também é assim, não? Tem, a gente faz o uso da broca sim, a gente tem o laser também cirúrgico e também temos aí a gente pode contar com algo muito tecnológico que é a anestesia digital. O que é isso? Então é um equipamento que ele fica, né, posicionado no local onde você quer anestesiar e aquilo é feito minuciosamente, o paciente não sente que está sendo anestesiado. Não, isso é demais. Bacana, né? Cara, eu vou no consultório dela. Quer dizer que eu não tenho mais que dar aquela anestesia com agulha ou não? Não, não necessariamente. A gente usa bastante ainda, eu acho que um dentista raiz e que domina muito aquela região, você também não vai sentir muito anestésico, não. Não, anestesia, aquela mão leve, aquela mão precisa. É, uma coisa que eu achava muito triste quando eu ia a algum dentista falava assim, você quer anestesia? Cara, eu quero dormir. Como eu quero anestesia? Pode ser inalatória, não, o que né? eu quero? Eu não quero te ver daqui 2 horas, só quero te ver na hora de ir embora. Porque você fica com a boca aberta lá, né? Claro. Então, aliás, vocês têm uns dons de deixar a gente de boca aberta. Aí você fica de boca aberta lá e o cara pisa o negócio e pergunta, você quer anestesia? Cara, aí às vezes ele não dava, eu dava um tranco na cadeira. Aí toda vez que eu ia, eu falei, Não, pode chato anestesiar, chato demais. Não pode. Mas Assim, mudou bastante, a odontologia não mudou pode. bastante. Os dentistas mudaram, né? Eu acho que acompanhou aí. Eu acho que quem não acompanhar, sinto muito, né? Essa é a realidade, né? Se você ou você acompanha ou você acompanha, não tem outra saída, né? O que eu falei uma vez aqui é que falta padaria para você montar um dentista em cima, né? Você sai do bairro, tem padaria, tem um dentista em cima. É verdade. Não é isso? É verdade, né? é verdade. Isso você vai em vários bairros de São Paulo e você vê a padaria embaixo e o dentista em cima, não é? Então tem muitos, né? Nós somos muitos. E vou te falar, a odontologia brasileira é a melhor do mundo. A melhor do mundo. Os melhores dentistas são os brasileiros, somos nós, ainda mais que tem aquele que tem a sua deficiência ou outra, que você não acha tão bom, ainda esse cara pode ser melhor do que o americano, porque aqui nós fazemos, no mínimo, 5 anos de odontologia. E lá fora você faz medicina e se especializa em 2 como dentista. Então são médicos, médicos dentistas. Sim. Que coisa. Então, os materiais, sim, aí a gente pode falar que podem ser melhores. São melhores, mas os dentistas não, mas eu acho que na área da saúde, principalmente no futuro, por mais que você tenha equipamentos, você nunca vai substituir o ser humano. Porque Verdade. a saúde do futuro não é só equipamento, não é só, é carinho, é amor, é cuidado, é você estar do lado de uma pessoa humanizar, né? É do lado de uma pessoa que vai cuidar de você, né? E o robô não faz diagnóstico, né? Não faz diagnóstico e por mais que ele faça alguma coisa, a gente precisa ver alguém do nosso lado. Quando eu vou num médico, por exemplo, se eu entrar numa sala, sentar na frente de uma cadeira e um robô falar comigo, cara, eu não deixo esse robô me operar. A gente te atende na sala da pediatria, bem bonitinho lá. Lá, pronto. Legal. Cara, muito divertido falar com você, viu? Muito legal. É uma especialista, é da nossa região aqui do ABC, tá aqui com a gente e tal. Doutora Aline Gianpietro. Adorei. Né? E eu quero te encontrar, por exemplo, como que eu faço? Eu quero ir na tua clínica, quero te encontrar, quero te encontrar. Onde eu te acho? Eu vou deixar um Instagram que todo mundo gosta. Eu tenho o Instagram do consultório, mas eu vou deixar o Dentinho de Criança, que é muito antigo. Lá você tem na bio o nosso contato. Dentinho de Criança? Dentinho de Criança. Ah, tá aqui já embaixo. Isso. O pessoal que já conhece, manda lá. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu falo com vocês aí pessoalmente. E foi um prazer. E sua clínica é em São Bernardo? Em São Bernardo, fica na rua Arthur Corrade. É um prédio bem conhecido aqui no edifício Ananeri. E a gente está lá para receber todo mundo. Você tem uma equipe grande lá. Tem uma equipe, somos em 12 profissionais. Mas eu quero ser atendido por você. Pode ser atendido por mim também. Eu vou arrumar a sala da pediatria lá e se você se comportar, tem brinde no final. Olha que legal. Olha só, então é muito legal. Gente, muito bacana. O nosso programa hoje foi muito legal. Assim, doutora Aline realmente é uma especialista. Assim, esse programa só entra gente boa e que pode mudar um pouco o medo que eu tenho, dentista, do médico, de pessoas ligadas à saúde. E a doutora Aline realmente nos surpreendeu. Quero aí que você faça as suas considerações finais. Já falando de antemão que foi uma grande honra receber você aqui no Saúde do Futuro. E cada vez mais eu vejo uma coisa muito importante. As mulheres estão dominando o mundo e nós já perdemos, gente. Infelizmente, vamos voltar para a caverna. Né? Olha, isso eu tenho que concordar. Eu acho que a gente está dominando mesmo o mundo. Obrigada. Eu espero que vocês aproveitem. Se sobrar aí alguma dúvida, restar alguma dúvida, eu sempre estou à disposição. A TV Mais é minha casa, adorei conversar com você, Wagner, que programa incrível, foi bem bacana. E eu estou à disposição sempre que vocês precisarem, que assunto tem sempre bastante. É isso aí. Gente, eu quero agradecer você que ficou até agora aqui com a gente, você viu que entrevista interessante. Quero te convidar para o próximo programa também. E quero falar para você que
o nosso programa é feito para você de casa. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma sugestão de algum assunto que você queira falar, quero falar sobre transplante, quero falar sobre saúde bucal, quero falar sobre pacientes oncológicos, o que você quiser, mande para a gente, nós vamos trazer um profissional gabaritado, um profissional de qualidade, aquilo que você merece, sabendo que a saúde do futuro não engloba, como eu sempre digo, não só equipamentos, mas o carinho e o tratamento do ser humano com você. Então te espero no próximo programa, muito obrigado e que Deus abençoe todos, até o próximo programa.